Os auditores fiscais da Receita Federal suspendem a Operação Padrão no Porto de Santos. Se você quer saber mais sobre essa boa notícia para os importadores, fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que vamos falar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Chinolink, meu nome é Lúcio Lage e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a interrupção, a suspensão da Operação Padrão no Porto de Santos por parte dos auditores fiscais, por parte dos fiscais da Receita Federal, e isso acaba impactando bastante na sua importação, deixando o processo em geral bem mais rápido. Mas antes mesmo de entrar no processo, nessa mudança que aconteceu, vamos falar um pouco mais sobre o que é essa Operação Padrão. A Operação Padrão nada mais é do que um movimento, uma ação por parte dos auditores, por parte dos fiscais, reivindicando algumas ações para com o governo. Então eles têm algumas questões que eles têm alguns pleitos para com o governo federal, e uma vez que essas medidas não são atendidas, eles promovem essa operação, que acaba deixando o processo mais moroso, mais demorado. Então vários processos, a gente depende que algum fiscal na Receita Federal ele faça alguma análise documental, alguma análise de algum processo, alguma liberação de alguma carga. O que eles alegam é que o processo se torna mais lento por um maior critério. Então um documento que é analisado normalmente bem mais rápido, eles alegam que o processo de análise desses documentos é feito de uma maneira mais criteriosa. Uma vez que esse processo é feito de uma maneira mais criteriosa, acaba demorando bem mais, fazendo com que, se num dia eu tenho um número X de processos a serem analisados, esse número acaba reduzindo bastante, causando uma fila de processos e documentos a serem analisados, deixando o processo que está na fila ali bem mais lento. Então, se, por exemplo, no processo de importação, uma análise documental demorava 5 dias, tivemos casos de processos em que isso acabou se atrasando para mais de 20 dias, 30 dias, quase um mês. Então, alguns dos reflexos dessa operação. Então, por causa desse maior critério, também essa operação padrão é denominada de operação de zelo, operação tartaruga, em que as coisas são feitas com maior critério, mas de maneira bem mais lenta, atrasando os procedimentos aduaneiros, por exemplo. Então, há quase um ano atrás, no final de 2021, iniciou-se essa operação padrão, em que os auditores fiscais da Receita tinham alguns pleitos, como que fossem lançados novos editais para concurso público para auditores fiscais. Eles tinham reivindicações com relação a orçamentos e planejamento de questões financeiras, de incentivos para a classe deles, para essa parte dos auditores, que em grande medida resultariam em, por exemplo, políticas de gratificação por performance, por desempenho por parte dos auditores. E quais os impactos desse tipo de operação para você, importador? Por exemplo, no seu processo de importação, a sua carga pode cair em um dos 3 canais de parametrização que a gente fala, o canal verde, amarelo ou vermelho. No verde, a sua carga passa direto, sem nenhum tipo de fiscalização, nem física, nem documental. Quando a sua mercadoria cai no canal amarelo, é feita uma análise documental da mercadoria. E quando a mercadoria cai no canal vermelho, além de uma análise documental, é feita uma análise física. Então, em casos que é a minoria dos processos, a Receita escolhe, determina alguns processos de importação, alguns casos, que caem em algum desses canais amarelo ou vermelho, em que é necessário uma análise pessoal, é uma intervenção humana. Um fiscal tem que ir lá e analisar essa documentação ou analisar a carga. Então, num caso como esse, de operação padrão, um caso de canal amarelo ou vermelho, que em média o padrão de demorar uns 3 a 5 dias, estava demorando mais de 20 dias, em alguns casos até um mês. Para você, importador, esse é um grande impacto, Então, não só pelo tempo, de você ficar sem a sua mercadoria, que geralmente tem pressa, para receber mercadoria, bem como nos custos do processo de importação também. Então, a mercadoria fica esse tempo todo no porto, no armazém alfandegado, você pagando períodos adicionais de armazenagem, por exemplo. Tem custo de demurrage, que a gente fala, de você ficar com o container por mais tempo do que você acordou com o agente de cargas. Então, isso pode acarretar outros custos, além de um atraso no cronograma de importação. Mas a boa notícia para você é que no dia 30/11 de 2022, a Assembleia Nacional dos Auditores e da parte sindical, da parte da Receita Federal, definiu por suspender a Operação Padrão. E nós aqui, vivendo o comércio exterior na prática, a gente já tem percebido ótimos avanços. Então, como por exemplo, processos que estavam demorando de canal vermelho, que demoravam cerca de 30 dias, já estão demorando ali 3, 5 dias, já está voltando assim nessa normalidade, está tudo voltando ao normal. Mas e você, importador? Sentiu alguma diferença? Chegou a pegar algum canal vermelho nesse último ano? Teve algum atraso no seu processo de importação? Comenta um pouquinho pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço.